Oi, tudo bem? Sabe aquelas restaurações escuras que você tem na boca? Aquela antiga de amálgama? Então, em outro vídeo eu expliquei um pouquinho sobre elas, mas nesse vídeo eu quero te falar 4 coisas super importantes que você precisa saber sobre restauração, inclusive a restauração de amálgama. Eu sou a doutora Mariana Zeituni, sou dentista aqui em Rio Preto e eu quero te pedir uma ajuda. Se você se interessa em melhorar sua saúde bucal, se interessa em assuntos de odontologia, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like aqui no vídeo, assim você vai me acompanhar para sempre estar por dentro de assuntos relacionados à sua saúde bucal. A primeira coisa que eu quero te explicar, o que é uma restauração e qual que é a diferença de obturação, que muitas pessoas costumam falar. A segunda coisa que eu quero explicar para vocês é resumir brevemente as diferenças entre as restaurações que existem hoje em dia. A de amálgama, a de resina, a de porcelana. A terceira coisa que eu quero explicar para você é se dói ou se existe algum tipo de sensibilidade no momento da troca da restauração. E a quarta coisa que eu acho super importante explicar para vocês é o seguinte: quando tem necessidade e quando não tem necessidade de trocar uma restauração de amálgama por uma restauração de resina. Então vamos lá, gente. Primeiramente eu quero explicar o que é uma restauração de dente, né? Quando existe uma cárie no dente ou quando o dente foi quebrado, é perdida uma parte do dente, né? A estrutura do dente é perdida. Para devolver essa estrutura que foi perdida, o dentista precisa fazer uma restauração. Ou seja, a restauração consiste em limpar aquela região que foi afetada e colocar no lugar uma massinha, que antigamente era amálgama, hoje em dia tem de resina, tem de porcelana, o que é muito diferente da obturação. É um termo muito popular, eu ainda converso aqui com meus pacientes, todo mundo fala obturação, é normal, mas eu queria só deixar claro para vocês que a obturação nada mais é do que obturar o canal do dente. Exatamente, é o tratamento de canal. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, aqui, esse dente ele tá com uma cárie, né? Esse buraco que tem aqui dentro do dente, ele vai ser restaurado. Essa área vai ser limpa, vai remover toda a cárie e vai ser colocado um material restaurador aqui dentro, tá? Quando é uma obturação, quer dizer que foi tratado o canal, foi limpo lá por dentro. Por exemplo, ó, aqui a parte interna do dente, toda essa parte vermelha é o nervo, é a polpa do dente que está doente, e quando é tratado o canal, esse nervo é removido e aí o canal é obturado, certo? Depois eu entro em detalhes com vocês em um outro vídeo só para falar sobre tratamento de canal, assim fica mais fácil de vocês entenderem. Agora, segundo tópico, falando um pouquinho para vocês a diferença entre as restaurações, vou começar pela amálgama, né? A amálgama é um material bem antigo, foi muito usado antigamente, tem uma boa durabilidade, uma boa resistência, mas ela tem muitos inconvenientes. O primeiro deles é a estética, né? Ninguém hoje em dia quer ter o sorriso escuro, dar uma risada e aquele dente aparecer, né, prateado. Sem contar que ao longo dos anos essa amálgama ela vai manchando o dente, vai deixando o dente mais acinzentado. E antigamente também, para ser feita uma restauração de amálgama, era necessário que o dentista desgastasse muito o dente. Tinha que ser feito um preparo, uma cavidade muito grande para a amálgama conseguir parar lá dentro do dente. Outra questão também é a questão da saúde, né? A gente sabe que o amálgama ele é um composto de metais, então tem o mercúrio, prata, estanho, e o nosso organismo ele pode absorver algum desses compostos, podendo ser tóxico para o nosso organismo. Eu falei organismo 2 vezes, né? Bom, diferente da amálgama, a resina é um material muito bom, é um dos materiais mais utilizados hoje em dia. E eu separei algumas resinas aqui para mostrar para vocês, as que eu mais uso, as que eu mais gosto de trabalhar. Por exemplo, essa aqui é uma resina japonesa, costumo usar muito para restauração de dentes posteriores. Essa aqui dá um efeito ótimo de dentes bem branquinhos, tá? Então assim, eu costumo sempre prezar pela qualidade, porque trabalhando com material bom, a gente consegue uma durabilidade, uma longevidade muito grande das resinas. E uma grande vantagem também é que hoje em dia, para a resina grudar no dente, né, entre aspas, a gente não precisa mais fazer grandes preparos. A resina ela tem uma característica de adesividade no dente. Ela une-se ao dente por uma adesão química. E isso foi uma grande evolução, né, dos materiais restauradores, principalmente por ter tornado a resina um tratamento muito conservador, sem precisar desgastar o dente para ser restaurado.
Já a porcelana, que é um material maravilhoso também, restaurador, ele é um material que não é feito diretamente no dente. Como assim, né? Primeiramente, o dentista precisa fazer um preparo na cavidade, moldar, mandar para o laboratório e o técnico em prótese vai confeccionar uma restauração, seja ela uma coroa total, uma onlay, uma lente de contato. E aí o protético vai mandar de volta para o dentista e o dentista vai cimentar essa peça por cima do dente com um cimento específico. Uma vantagem da porcelana é que ela não altera a cor, a resistência dela é muito boa, é um dos materiais que mais se assemelha à coloração dos dentes, apesar que hoje em dia muitas resinas se assemelham muito ao dente, podem chegar a resultados muito semelhantes ao da porcelana também. Terceiro tópico para falar para vocês é sobre a dor, né? Será que para trocar uma restauração dói? Causa algum tipo de sensibilidade? E não, gente, a resposta é não. Porque hoje em dia, tudo que a gente vai fazer no consultório, na verdade, a maioria dos procedimentos são feitos com anestesia, né? Anestesia local. E o paciente não sente dor nenhuma. Eu costumo muito anestesiar antes da troca de uma restauração. E eu costumo também perguntar para o paciente: você quer que eu anestesie ou você quer tentar sem anestesia? Se eu vejo que é uma restauração pequena, que ele não vai sentir dor, que essa restauração não vai chegar na dentina, que é uma camada um pouquinho mais interna do dente, ele topa fazer sem anestesia. Eu vou sentindo o paciente devagarzinho, a hora que vejo acabou, é super tranquilo. Mas tem pacientes que realmente fazem questão de ser anestesiados. E aí sim a gente trabalha de uma forma muito mais tranquila. Sem contar também que hoje em dia os materiais que a gente usa, as resinas, os sistemas adesivos, todos eles possuem algumas características que protegem a dentina, protegem a polpa e que podem evitar qualquer tipo de sensibilidade. Isso é muito bom e tem se tornado cada vez melhor nos materiais restauradores. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para falar com vocês. O que pode acontecer, o que eu costumo fazer é o seguinte: quando eu vou trocar uma restauração, eu vejo a radiografia antes, né, para ver qual que é a profundidade que essa restauração tá por dentro do dente. Às vezes a restauração tá muito perto do canal, uma restauração profunda, que a gente consegue ver no raio-x, na radiografia, que ela tá realmente pertinho do canal. Nesses casos, o paciente, mesmo anestesiado, pode acontecer de sentir uma sensibilidade. É onde a gente para, anestesia mais um pouquinho, e eu faço tudo, eu faço questão de fazer tudo sem dor, pessoal. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo aqui comigo, mas eu deixo bem claro: olha, se sentir alguma sensibilidade, levanta a mão, me avisa, que a gente vai parando, espera mais um pouquinho, tá bom? São apenas nesses casos, que são muito raros de acontecer, que pode gerar um certo desconforto. E último tópico para falar com vocês, super importante, que muita gente aqui no consultório me pergunta: quando é necessário e quando não é necessário trocar uma restauração de amálgama por uma restauração de resina? Bom, primeiramente, eu vou falar o que eu costumo fazer aqui no consultório, tá? Quando eu vou fazer uma avaliação, eu vejo como que tá essa restauração de resina. De amálgama. Como que tá a integridade marginal dela? O que é essa integridade marginal? As margens da restauração, elas estão bem adaptadas ao dente? A sonda, que é aquele instrumental pontudo, sabe? Aquele pontiagudo, ela tá enroscando em algum lugar da restauração? Tem alguma fratura nessa restauração? Tem alguma falha entre ela e o dente? A anatomia dela tá certinha? Então, assim, se um desses fatores estiver acontecendo no dente, eu recomendo sim a troca dessa restauração o quanto antes, principalmente quando a restauração é muito extensa, muito grande. Em alguns casos, quando a restauração é pequenininha, só em uma face do dente, nenhuma parte, às vezes não é necessária a troca dessa restauração. Porém, a maioria dos pacientes querem trocar justamente pela estética, ninguém quer mais ter aquele ponto preto no dente. Então eu costumo orientar o paciente: olha, esse dente você precisa trocar, tais dentes você precisa mexer, trocar as restaurações, esses outros dentes que você tem a restauração, pode ser trocada sim, mas não é urgente, você pode deixar para fazer isso por último, não tem problema nenhum. Então eu espero ter deixado bem claro para vocês, só resumindo o que eu falei antes. Restauração é diferente de obturação, porque a restauração é feita na parte de fora do dente, onde aparece, e a obturação é quando é feito um tratamento de canal. A diferença de amálgama, resina e porcelana é que a amálgama não é estética, precisa fazer um preparo muito grande no dente, ela vai acinzentando o dente ao longo do tempo. Já a resina é uma restauração que existem várias cores, é muito fácil acertar a cor para fazer uma restauração no dente, não precisa de desgastes grandes,
porque ela tem adesividade ao dente. A porcelana já é um material que exige um trabalho de laboratório, algumas etapas a mais, e a questão financeira também, a porcelana já é um pouquinho mais elevada, a resina já é um pouco mais acessível do que a porcelana. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que tiver ficado ainda, pode deixar nos comentários, eu sempre respondo para vocês, é sempre um prazer, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.